Bom, e a prefeitura notificou os donos de bares da Rua Paranaguá a mudarem o alvará para exibir os Jogos do Brasil. Os comerciantes da Rua Paranaguá foram surpreendidos com uma decisão da Prefeitura de Londrina que notificou os estabelecimentos exigindo a mudança do alvará de funcionamento para que eles possam exibir os Jogos da Copa em telões. As notificações para os empresários realizarem a mudança junto ao município veio depois do episódio da última quinta-feira, que terminou com uma ação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que chegou a utilizar balas de borracha para afastar a população de uma quadra da rua. O empresário Vinícius Máximo explicou que a notificação que determina a proibição da utilização de telões pelos estabelecimentos chegou na noite de domingo. Ele questiona o porquê isso não ocorreu antes, já que em 3 oportunidades nesse ano, fiscais da Secretaria da Fazenda estiveram no local e nenhuma mudança foi solicitada. Eu fui na prefeitura de manhã, a gente protocolou a defesa e a gente questionou, porque assim, parece que se fosse o caso de ser numa TV, poderia ser, e o telão não. E assim, na lei mesmo, que ela me mostrou, inclusive, que a gente foi notificado, a questão do que eles querem que a gente mude no alvará é referente a apresentações musicais, shows, apresentações cênicas, concertos, equipamentos sonoros, que um telão, ele não emite som, né? A imagem é a imagem. Então, a gente questionou, a gente pode passar sem som, né? Essa foi a negociação. O bar faz 9 anos e meio que a gente tem o bar, e a gente nunca soube disso. E a gente sempre teve um telão, e por exemplo, depois da pandemia, a gente passou por 3 AIFOS aqui. Tudo que foi solicitado pela prefeitura, a gente executou, né? O empresário lamentou a decisão do município e destacou que os comerciantes estão se articulando para que a criação de uma associação para representar legalmente, os estabelecimentos que nos últimos meses vêm sendo alvo de cobranças e protestos. E ele comenta que os comerciantes também precisam de ajuda para controlar as pessoas que acabam ficando na rua. Na verdade, como é tudo muito novo, assim, a gente não sabe como vai funcionar. Eu protocolei uma defesa no primeiro horário, né? A gente conversou com os advogados, tanto da associação que a gente está montando, quanto da casa. A gente conversou na fazenda de pessoas que, inclusive, a gente tinha orientação que estava tudo certo, porque a gente cumpriu todas as exigências, né? Dessas AIFOS, depois da pandemia. E, então, os bares estão corretos. A gente só precisa achar um ponto de equilíbrio. Assim, eu acho que o maior problema é a questão da rua, das pessoas na rua, que foge um pouco do bar, né? Mas a gente precisa de ajuda para isso. Segundo o empresário, o poder público deve ver a Rua Paranaguá como uma rua gastronômica e citou exemplo de outras cidades que mesclaram a zona residencial e comercial. O que eu acho que a gente precisa, Londrina é uma cidade grande, relativamente grande, são 600 mil habitantes. A Paranaguá, ela precisa ser vista como uma rota gastronômica, uma rota que as pessoas gostam de se divertir. Então, o que a gente precisa é proporcionar a segurança para as pessoas, né? E ter um bom senso para que os vizinhos não sejam afetados, para que o comércio funcione de uma forma em que todos habitem, coexistam de uma maneira saudável, né? Eu acho que os órgãos públicos, eles têm que proporcionar isso para a gente. E não cercear, proibir. Isso aqui existe em qualquer cidade. Se for em São Paulo, tem a Vila Madalena. Se você for no Rio de Janeiro, tem uma rota lá. Então, Londrina precisa disso. Então, o que a gente precisa é organizar. Só isso. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, que explicou que não foi solicitada a mudança do alvará dos comerciantes, mas que as empresas se apresentem dentro daquilo que está estabelecido no alvará e que, caso isso não esteja sendo cumprido, as adequações são necessárias para que eles atuem dentro do regramento. Aqui é uma confusão da Paranaguá que não começou com a Copa do Mundo, né? A confusão da Paranaguá é bem anterior. Mas mais uma vez a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Para quem mora por ali é um inferno, né? O barulho, às vezes a confusão, gente na rua, bebendo, no bar, enfim. Para quem trabalha, vai exigir um direito que ele tem a partir do zoneamento que permitiu ele estar ali. Não tem nenhum comerciante que está ali que é ilegal, que está ali sem alvará, que está ali fazendo alguma ilegalidade. O plano diretor da cidade permite isso. Por isso que eles têm alvará.
Então é uma questão nesse momento de maturidade para resolver. Tudo virou muito policial, né? Vamos lá Mas e as questões que precisam ser resolvidas? Se não dá para ter, então o zoneamento não pode permitir. Se o zoneamento permite, então alguma coisa precisa ser feita no sentido assim, a polícia aí, mas a polícia aí para controlar quem está na rua. Ou se tem, que nem falou, a prefeitura foi lá e pediu para legalizar. E é engraçado que a nota da prefeitura é aquele tipo assim, nega e afirma. Não, a gente não está mandando eles regularizarem. Mas se dentro do alvará deles não for permitido X e Y, então eles têm que regularizar. Está dizendo que é para regularizar sim. Está dizendo assim, você não pode telão, então se você quiser telão, você vai ter que solicitar. Imagina se a prefeitura vai permitir. Não vai. É isso que vai acontecer, né? Eles estão criando impedimentos aí para ver se amenizam a situação. É o que aparenta, pelo menos, né? Então, eu acho que essa é uma questão de maturidade, porque todo mundo quer seu direito respeitado. Tanto quem está em casa, que não aguenta, eu vi vários comentários, né? Até nas nossas plataformas aqui, muita gente falando, né? A gente até extrapolando um pouco, né? Gente reclamando que ninguém aguenta, que é o barulho, vem morar aqui para você ver, vem aqui para ver a sujeira que fica depois, o barulho, o desrespeito. Então, é uma questão difícil de ser solucionada a partir do momento que a gente tem um plano diretor que permite uma zona extremamente residencial junto com bares. E a grande questão, aqui eu acho que o maior problema ali é como um problema que se tinha antes na Higienópolis, onde a concentração acontecia antes, né? Nós temos um posto de combustível na Higienópolis ali que é bem famoso por venda de bebidas e outras conveniências que se instalavam ali na Higienópolis, e acontecia a mesma coisa. As pessoas dos apartamentos reclamavam da movimentação na Higienópolis. Isso diminuiu, né? Foram várias batidas da polícia até que isso se dissipasse. Isso passa a acontecer agora na Paranaguá. E a grande questão na Paranaguá nós temos aí inúmeros estabelecimentos e não só bares, como nós temos hamburgueria, nós temos restaurante japonês. Como eles falaram, uma rota gastronômica. Tem comida tailandesa, tem, sei lá, tudo que você puder imaginar ali na Paranaguá. E a grande questão e o grande embate hoje, eu acredito que seja não dos empresários com os moradores, mas é mais de quem fica do lado de fora dos estabelecimentos consumindo bebida, como foi o que aconteceu na Copa do Mundo. Qual que foi o problema da Copa do Mundo? Do primeiro jogo? Era quem estava no bar, sentado, pagando sua cerveja, assistindo o jogo no telão? Não. Era quem estava no meio da rua, bloqueando o trânsito, muitas vezes que trouxe bebida dentro do carro. Do cooler, né? Cooler, e parou ali e faz algazarra. E por conta desse, todo mundo tá pagando. Que daí é o cara que tá lá e tem o seu apartamento e não quer ouvir o barulho, ele tá no direito dele, né? Depois das 10 horas principalmente. A pessoa que tem o bar há 9 anos no local. O bar no local há 9 anos e que trabalha de forma honesta, como ele disse ali. Tem AIFO aqui, só esse ano foram 3 operações. Meus alvarás são todos em dia, eu trabalho aqui pro lado de dentro do bar, tá tudo ok. Só que aí ficam ali 40 pessoas na frente do bar, prejudicando ele. O próprio presidente da Brasel, no dia da confusão, deu entrevista e disse: essas pessoas que estão aí no meio da rua estão só atrapalhando, porque não estão consumindo via de regra do bar, estão fazendo algazarra e estão gerando todo esse transtorno. Quem poderia ter organizado tudo isso, na minha opinião, desde antes? A própria prefeitura, que poderia ter previsto que ali era uma rua onde ia acontecer isso, e essa operação que aconteceu ontem e deixou tudo organizado poderia ter acontecido no primeiro jogo. Entendeu? Então a Paranaguá não apresenta problema do primeiro jogo da Copa do Mundo. Nós temos problemas anterior, lá há muito tempo. Então isso deveria ter sido previsto e planejado, entendeu? Eles deveriam ter passado lá, se querem exigir dos bares a mudança com relação aos telões. Por que isso não aconteceu antes de começar a Copa do Mundo? Ninguém sabia que ia ter Copa? A prefeitura não poderia ter pensado, bom, vai ter Copa do Mundo, a gente vai fiscalizar bar que vai colocar telão. Isso não deveria ter acontecido antes? Você falou a palavra mágica, né? Planejamento. Planejamento, que é o que a gente nunca vê na prefeitura, que não existe. Já que a Paranaguá... Eu duvido, Raquel, eu duvido que se fizerem, de repente, 8 finais de semana seguidos de operação na Paranaguá, se não vai diminuir esse número de fluxo no meio da rua.
Essa é uma questão de se planejar, de querer realmente resolver o problema. Com certeza. Com Vamos certeza. fazer Agora a gente precisa ver quando que a prefeitura vai querer mudar esse cenário, né?